Olá, queridos, eu sou Danilo Borges e hoje eu vou contar uma história bíblica para vocês. Um personagem que eu gosto muito, um personagem chamado Daniel, aquele mesmo, Daniel da Cova dos Leões. Daniel, um jovem príncipe, vivia no reino em Judá. De repente, o seu reino é invadido e ele é levado como cativo para uma terra distante. Ele é levado como escravo para a terra da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Um jovem cheio de planos, cheio de projetos, de repente interrompido e levado para uma terra distante, estranha, que ele não conhecia. Esse mesmo jovem, ao chegar neste lugar, com os banquetes que lá eram servidos, porque os jovens precisavam ser preparados para conhecer do costume, da cultura, da língua, ele decidiu que ele não iria se misturar. Mesmo estando no meio, ele disse no seu coração que ele não se misturaria, nem por comida, nem por deuses, nem por costumes estranhos. E a partir daquele momento, Daniel decidiu ser diferente, mesmo estando em um lugar que para ele não era favorável. Tem muita gente que acha que porque vive em um meio sujo precisa ser sujo, que porque está habitando em um local impuro, momentaneamente, às vezes por falta de opção, ele deve ser impuro, quando na verdade nós precisamos ser luz onde quer que nós estivermos. E Daniel, a Bíblia vai dizer que ele tinha um espírito de excelência. Tudo que ele fazia com excelência. E ele tinha um dom dado por Deus, que era o dom da interpretação. Daniel conseguia interpretar sonhos. E algumas vezes na história de Daniel ele foi requisitado para fazer interpretações de sonhos para reis, e isso por intermédio de Deus. Daniel foi crescendo, foi se destacando. Daniel passou por alguns reinados. Depois do Nabucodonosor, ele ainda serviu outros reinados, até chegar no rei Dário, a história da Cova dos Leões. O rei Dário era um rei muito sábio, um rei do Império Medo-Persas, ao qual invadiu a Babilônia e dominou o local onde Daniel já era escravo. Então agora ele é escravo em uma terra que ele já é escravo. Ele é escravo 2 vezes. E este rei, muito sábio, ele decidiu delegar para alguns homens, mais de 100 homens, estabelecer sobre esses 100 homens presidências, da qual estes homens pudessem proteger o reino e proteger também o rei. Acima desses homens, ele estabeleceu 3 príncipes, dos quais Daniel, por ter um espírito de excelência, também era um desses 3 príncipes. Mas Daniel era tão destacado, ele fazia as coisas de tal forma que o rei olhou para ele e decidiu que queria colocar Daniel sobre todos os homens, sobre todo o reino. E aqui vem uma lição. Tem muita gente que está do nosso lado e enquanto você está crescendo com ela, você não a incomoda. Mas a partir do momento que você cogita ser maior, o melhor, ou ter um patamar um pouco elevado do que ela, você passa a gerar incômodos. E não foi diferente com Daniel. A partir do momento que eles souberam que o rei queria colocar Daniel sobre todo o reino, esses homens começaram a, entre si, criar planos para tentar derrubar a história de Daniel. E eles procuraram em tudo, procuraram de todas as formas alguma falha em Daniel para que ele pudesse ser levado e penalizado e manchada a sua imagem. Mas o texto vai dizer que em nada eles conseguiram. Este é o grande exemplo de quem não tem nada a temer, a dever,
não faz nada que possa manchar a sua reputação. Daniel, ele era um homem que os seus inimigos não conseguiam achar uma falha na lei para que pudesse derrubar ele. Então eles conversaram entre si e falaram: na lei nós não conseguimos nenhuma falha, então vamos buscar na lei do seu Deus. E aqui é que vem a questão: quando partem da lei dos homens para mexer com a lei de Deus, aí o negócio fica muito estreito. Esses homens foram investigar a vida de Daniel e observaram que ele constantemente fazia orações. Pelo menos 3 vezes ao dia Daniel orava todos os dias. Então eles foram até o rei, aquele mesmo rei que queria instituir Daniel sobre todo o reino. Chega para o rei e fala assim: ó rei, nós estávamos aqui conversando, pensando, e pensamos que o Senhor poderia instituir um decreto e assinar com o selo do anel do rei, do Medo-Persas, o anel que, uma vez selado, esse decreto não pode ser revogado. Que durante um período de tempo, nenhum homem possa fazer nenhuma petição para nenhuma divindade ou nenhum outro Deus, a menos que seja para o Senhor. Ou seja, eles estavam mexendo com a vaidade daquele rei, dizendo: olha, que no reino inteiro ninguém faça pedido a nenhum Deus, nenhuma divindade, que não seja ao nome do rei, que não seja ao rei. Eles estavam elevando o rei à altura de um Deus. E esse rei começou a achar interessante essa ideia. A vaidade começou a subir para o coração. E esse rei foi lá e concordou e selou com o anel real, ao qual, uma vez selado, não podia voltar atrás. E aí eu gostaria de chamar um pouco a atenção para você que é líder. A quem você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido para pessoas que estão inflando a sua vaidade, o seu ego? Será que as intenções do coração dessas pessoas realmente é o seu bem? Ou elas estão com outras intenções por trás e você não está conseguindo enxergar porque você está inflando o seu ego, a sua vaidade? E uma vez com a vaidade inflada, o seu ego inchado, você pode tomar uma decisão que pode não ter volta. E foi o que aconteceu com esse rei. Ele selou uma decisão com o anel do rei que não poderia ser revogado. E aqueles homens, uma vez que conseguiram isso, voltaram para investigar Daniel. E como de costume, Daniel fazia suas orações e mesmo sabendo que havia um decreto, ele não abriu mão da sua comunhão com Deus. Ele continuou fazendo as suas orações. Aqueles homens que queriam derrubar Daniel voltam correndo para o rei e falam: o rei, o senhor não fez esse decreto que ninguém poderia fazer nenhuma petição a não ser para o rei? Pois Daniel, ele mesmo está desonrando o rei e o seu decreto. O rei naquele momento se entristece porque ele sabia quem era Daniel, ele gostava de Daniel. Não é à toa que ele iria estabelecer Daniel sobre todo o reino. E o texto vai dizer que durante todo o dia o rei lutou para tentar revogar aquela situação, mas era tarde demais, ele não podia fazer porque estava selado. Então, ao findar aquele período que ele não conseguiu reverter, ele ordena que lancem Daniel na cova dos leões com muito pesar. E ele fala para Daniel: ó Daniel, que o seu Deus, a quem tu serves, possa te livrar da boca desses leões. Daniel é lançado na cova e o rei volta para o palácio. Ali ele dispensa a música, a comida, ele fica em jejum, ele perde o sono e passa a noite inteira tentando entender o que ele havia feito e o que ele não pôde evitar. E ao amanhecer ele vai correndo para o local onde Daniel estava e com o coração triste, mesmo que sem fé, ele fala: ó Daniel, poderia porventura o teu Deus ter te livrado da boca desses leões? E já sem força, sem esperança, ele ouve uma voz ecoando lá de dentro, falando: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, porque ele viu que em mim não havia nenhuma culpa, nem contra ele, nem contra o rei. O rei rapidamente manda tirar Daniel daquela cova e manda chamar aqueles homens que fizeram esse plano para destruir Daniel. E aqui vai uma lição para você que talvez esteja com seu coração vingativo, com raiva. Talvez que você esteja com o coração invejoso por ver alguém se destacar e você quer parar o crescimento dessa pessoa. Aqueles homens que prepararam um plano contra Daniel, eles foram ordenados pelo rei que fossem lançados na mesma cova que eles prepararam para Daniel. Mas aqui vem um grande aprendizado. Aqueles homens, eles foram lançados na cova, mas eles não foram lançados sozinhos. Eles foram lançados com os seus filhos e as suas esposas. E a Bíblia vai dizer que antes que ele chegasse no fim, os leões os tragaram e destroçaram e esmiuçaram até os seus ossos. Porque eles não só brincaram com a lei dos homens, mas eles tentaram distorcer a lei de Deus. Eles tentaram inverter os valores, transformando aquilo que era certo no que era errado. Eles tentaram transformar a comunhão que Daniel tinha com Deus em algo errado. E por causa disso, eles pagaram um alto preço com a própria vida. Que essa lição, que esta história possa servir de aprendizado para cada um de nós. Que possamos entender quem somos, independente de onde estamos. Que possamos compreender que na posição de líder devemos atentar para quem está nos influenciando. Que na posição de servo nós devemos confiar em Deus, mesmo nos momentos mais horrendos, onde os leões estão prontos a nos devorar, que Ele irá enviar os anjos para nos guardar. E para quem está com o coração nas trevas, querendo causar dano, possa entender que o mal que você deseja para o outro volta para você. Que Deus te abençoe e te possa abençoar todos os dias da sua vida.